Olá, o Revista começa agora. A Federação Internacional de Futebol, mundialmente conhecida pela sigla FIFA, vem sendo destaque na mídia nas últimas semanas. Fundada há mais de 110 anos, a entidade é responsável pelas competições internacionais de futebol masculino e feminino nos tradicionais estádios, além de deliberar sobre campeonatos de futsal e futebol de areia. A FIFA é a criadora da Copa do Mundo e organiza a competição desde 1928. Atualmente, membros da federação vêm sendo acusados de vários crimes, incluindo fraudes, subornos e lavagem de dinheiro. O FBI, órgão internacional responsável pela investigação, que já dura 3 anos, questiona a legitimidade no processo de escolha de país e sede para competições esportivas ao redor do mundo. Para falar mais sobre esse assunto e o papel da FIFA sobre o esporte, eu converso agora com o especialista em Direito Esportivo e professor da PUC Minas, Davidson Malaco Ferreira. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Olá, Mauro. Olá também aos telespectadores. Um prazer falar com vocês. Professor, explica pra gente, o que é a FIFA? Como que funciona essa instituição? A FIFA é uma entidade representativa internacional que tem o condão de organizar as competições internacionais de futebol. Então ela representa o futebol no mundo. Então essa é a tradicional função da FIFA de organizar essas competições internacionais. E professor, a gente sabe que a sede da FIFA é na Suíça, mas que ela atua em diversos países ao redor do mundo. Como que funciona esse relacionamento dos países com a FIFA, por exemplo, da CBF, que é a Federação Brasileira de Futebol aqui no Brasil, por exemplo? Para a gente entender de forma até mais didática, imaginem os chamados sindicatos, federações e confederações, que é que nós chamamos lá do direito do trabalho, direito coletivo do trabalho. A FIFA seria a entidade máxima, no qual abaixo dela estariam as confederações internacionais e outras confederações nacionais. Então, o papel, por exemplo, da CBF seria um papel de um sindicato, uma representação nacional. Nós temos também representações que aglomeram e acabam acobertando também outros países. Por exemplo, a Comebol é uma entidade também, a CONCACAF é outra entidade também internacional que está ligada diretamente à FIFA. Ou seja, a FIFA é formada por confederações e por federações que se associam, que estão associadas à FIFA, e a FIFA, então, é essa entidade que organiza essas competições das suas chamadas filiadas, das confederações filiadas. Uma delas, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Então é como se fosse uma relação aí de governo, por exemplo, um governador e um presidente, seria isso? Exatamente. Nós teríamos, então, a presidência da organização nas mãos da FIFA e nas mãos do presidente da FIFA, e a governança através das outras entidades de base, que seriam as confederações, e uma delas a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Agora a gente vê, professor, na mídia recentemente tem tido alguns escândalos, denúncia de corrupção, fraudes, lavagem de dinheiro. Como que esses escândalos afetam a imagem da instituição? Fala pra gente o que está acontecendo nesses últimos meses aí. Mauro, a gente percebe que a gente está com uma crise hoje, não só no futebol, mas uma crise de representatividade das entidades esportivas, principalmente essas entidades internacionais. E o pior é saber que essas denúncias de corrupção, de lavagem de dinheiro, de nepotismo também, que é muito comum nessas entidades, elas vêm de cima para baixo, Então elas começam na FIFA e se espalham, como tentáculos, para todas as outras confederações. Então hoje, nas aulas de direito esportivo, a gente costuma dizer que nós vivemos hoje uma crise de representatividade. Poderíamos fazer até um paralelo com o Congresso Nacional, que nós vivemos também uma outra crise de representatividade política, e o que está acontecendo na FIFA é um pouco que a gente vê também no Congresso Nacional, infelizmente, no nosso país. Agora, essa crise ela vem de cima para baixo, mas será que o futebol também está em crise? Ou é apenas uma coisa da organização dessas instituições acima? Na verdade, o futebol ele acaba consecutivamente também entrando em crise, porque Mauro, hoje o futebol, como esporte, ele movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. Então, quando você tem um investimento no futebol e as entidades que representam e organizam não têm a devida ética, a atuação moral adequada, ela obviamente pode perder vários investimentos que são feitos por empresas sérias,
por instituições que querem auxiliar o esporte, enfim, né, principalmente o futebol. Então, essa crise ela pode, sim, significar um decréscimo de investimentos no futebol, repito, né, que hoje acabam movimentando bilhões de dólares no mundo todo. Então, será que essa coisa de ética, de moral que você fala aí, professor, interfere, por exemplo, na renúncia que o Joseph Blatter acabou de fazer do cargo dias após ser eleito? Sem dúvida, né? Então, essa crise, né, ocorrida na FIFA e de vários dirigentes acabou respingando e repercutindo na presidência. Então, a presidência preferiu renunciar ao cargo exatamente para que o processo de investigação seja um processo mais transparente. Mas, sem dúvida nenhuma, já é um indício forte de que até mesmo o presidente da FIFA pode estar envolvido aqui. Temos que respeitar aqui também a própria presunção de inocência, né? Não há ainda condenação criminal, mas há diversos indícios de que realmente ele tenha participado da compra, né, de alguns países para que a Copa seja realizada em determinados países, como foi o caso da Rússia, e de maneira geral, né, da corrupção, da lavagem de dinheiro, do nepotismo, de tudo aquilo que a gente está percebendo e sendo noticiado, né, diariamente pela mídia. Agora, professor, explica pra gente, será que esse tipo de situação pode interferir drasticamente, por exemplo, nas Copas da Rússia, do Catar? Será que esses campeonatos mundiais podem ser cancelados, por exemplo? Eu acho que dificilmente a gente vai ter um cancelamento daquilo que já foi decidido. Mesmo porque há uma série de investimentos econômicos que já estão sendo realizados para a realização dessas Copas. Então, acho que dificilmente isso vai repercutir, trazer como consequência a retirada da Copa daquele país. Mas não há dúvida de que, e nós já sabemos disso, né, pessoas já estão presas, dentre elas um ex-presidente, né, da Confederação Brasileira de Futebol, outros sendo investigados, o presidente atual também está sendo investigado. Então, isso vai efetivamente repercutir no âmbito do patrimônio, né, quer dizer, do ressarcimento patrimonial e principalmente no caso das prisões, porque nesse caso os países que estão sendo envolvidos têm uma legislação penal mais agressiva que no Brasil, né? Então, isso pode realmente transformar aí e desencadear prisões e, enfim, né, e responsabilidade penal para várias pessoas. Agora, professor, falando aí sobre a CBF, ex-jogadores, jornalistas já fizeram algumas denúncias. Por que investigações como essa ainda não foram feitas? Por que estão sendo feitas só agora? Já foram feitas outras antes? Como é que é isso? Na verdade, nós já tivemos no Brasil a chamada CPI do futebol, no qual também foram investigadas. Mas, isso foi quando? Isso por volta de 2000, 2001, nós tivemos algumas CPIs no esporte, principalmente no futebol. Só deixando claro, né, que essa crise do futebol é porque o futebol seria o esporte assim, né, de maior repercussão, mas nós temos denúncias no vôlei e outros esportes especializados também. Então, eu acho que a crise realmente é no esporte de maneira geral. Mas focando no futebol, nós já tivemos a CPI, mas infelizmente aquela ideia de que toda CPI acaba em pizza, né, foi realmente o que aconteceu. Vários indícios de irregularidade foram constatados, mas esse processo acabou sendo abafado politicamente, né? Coisa que agora o FBI, como uma entidade fortíssima e de respeito internacional, acabou descobrindo e efetivamente já atuando de maneira mais eficiente. Nessas investigações, né? Agora, professor, existe luz no fim do túnel? O que vai ser agora daqui para frente? Qual que é a perspectiva? Eu acho que essa crise, né, ela pode servir para uma mudança de paradigma, né? E para dar um exemplo assim dessa mudança de paradigma, a Federação do Rio de Janeiro, alguns clubes já querem se desfiliar da Federação do Rio de Janeiro, que está também envolvido em um emaranhado de corrupção, de nepotismo, né? E vocês estão vendo isso também na mídia. No esporte de maneira geral, no nacional, no futebol nacional, já se fala na criação das ligas, né? Então, para a retirada das confederações, da Confederação Brasileira, que vai cuidar só da seleção brasileira, e as ligas cuidando efetivamente do futebol. E essa me parece ser uma grande mudança, né, de paradigma, para que essas confederações não tenham tanto poder assim na realização das competições, né? Então, acho que, quem sabe, a formação de uma liga já é uma liberdade, né, já é um pouco de autonomia que os clubes precisam para que o negócio futebol, que é altamente lucrativo, ele possa ser mais eficiente e crescer ainda mais, no caso, no Brasil também.
Então agora é esperar para ver o que vai ser, né, professor? Muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente no Revista. Obrigado pelo convite. Belo Horizonte recebe nova montagem de As Noviças Rebeldes. O musical ganha a terceira versão brasileira após 30 anos de estreia nos Estados Unidos. O espetáculo se tornou um fenômeno internacional e já foi produzido em pelo menos 26 idiomas, com mais de 8.000 produções em diversos países. Se você sempre teve vontade de ver uma produção da Broadway, não perca o musical As Noviças Rebeldes em Belo Horizonte. O espetáculo conta a história de 5 freiras que saíram da Irmandade para jogar bingo em outro convento. Quando retornaram para casa, as 52 freiras restantes haviam morrido vítimas de botulismo. Além disso, elas descobrem que o caixa da Irmandade foi desfalcado e não conseguem dinheiro para enterrar todas as freiras. Para isso, elas decidem fazer um show beneficente para arrecadar dinheiro. Fez sentido, meu amor, seja aqui ou na cama, eu vou deitar na fama. A montagem conta com a direção de Wolf Maia e versão de Flávio Marinho. O musical fica em cartaz do dia 19 a 21 de junho no Teatro SESI Minas. Os ingressos custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia entrada. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, confira uma reportagem sobre os novos vínculos familiares que têm desafiado o direito no Brasil. E fique ligado no tutorial pensado especialmente para o Dia dos Namorados. Não saia daí, o Revista volta já!